Primeira Reis, capítulo de número 22, e eu quero ler apenas o versículo de número 8, que diz assim a poderosa palavra de Deus. O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu odeio, porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Islã. Queridos, esse texto da Bíblia Sagrada que nós acabamos de ler é um texto maravilhoso, quando traz uma história, e nós bem sabemos a história. Essa história fala justamente a respeito de uma aliança que foi feita entre Josafá e Acabe. A epígrafe desse texto que nós lemos fala a respeito de uma profecia contra Acabe. É justamente sobre isso aqui que eu quero entrar, porque traz, queridos, uma história aonde diz a Bíblia Sagrada que Josafá, ele fez uma aliança com quem não era para fazer. Ele, como ser humano que é, ele foi e fez. Quem era Acabe? Acabe era o esposo de Jezabel. Para quem não sabe, Acabe era o esposo de Jezabel. Ele era rei? Sim. Só que ele estava, nessa época, ele estava reinando em Israel. Só que todo mundo sabe que ele tinha o nome de rei, mas quem dominava Israel era Jezabel. Era ela que mandava em tudo. Era ela que ditava as ordens, era ela que dizia eu quero assim, assim, assim acontecia. Era ela que dizia prende fulano e prendia. Ele, na verdade, estava somente de aparência. Ele estava somente para dizer que era o rei. Mas quem mandava em tudo era ela. Então, diz a Bíblia Sagrada que durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano de Josafá, que era o rei de Judá, diz a Bíblia que Josafá, rei de Judá, ele foi visitar o rei de Israel. E ele havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? A Bíblia diz no capítulo 22, versículo 4, que então perguntou Josafá: irás tu comigo lutar contra Ramote Gileade? Diz a Bíblia que Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, Acabe. O meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor, ou seja, a autorização de Deus, para que nós possamos ir. Primeiro eu quero uma confirmação de Deus para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada, na nossa viagem. Diz a Bíblia Sagrada que então o rei de Israel reuniu 400 profetas, como bem sabemos, e lhe perguntou: devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? E eles responderam: sim, pois o Senhor entregará nas suas mãos, ó rei. Percebe, queridos, que a resposta desses profetas baalins
Eles, na verdade, eles não tinham nenhum compromisso com Deus. Não, pode ir, aí que vai ser todos entregues em tuas mãos. Sem base, sem qualidade, sem segurança. Pode ir. Pode ir que o Senhor vai segurar em tuas mãos. E assim é que funciona? Não. Eles responderam sim, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Só que quando o profeta de Baalins disse aquilo, Josafá, na verdade, ele estava meio que duvidoso, porque ele conhecia a verdade. Ele andava com a palavra guardada na sua roupa. Ele andava com todo protegido de uma maneira agradável. Então a Bíblia Sagrada diz que o rei de Israel, ele reuniu 400 profetas e lhe perguntou: devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E eles responderam sim, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Só que Josafá estava escutando tudo aquilo que eles estavam dizendo para Acabe, aqueles profetas de Baal. Quando eles terminam de entregar o decreto, a Bíblia diz que Josafá, porém, perguntou. Por que Josafá perguntou? Onde é que está escrito? Está escrito no capítulo 22, versículo 7 de 1 Reis. Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Observe comigo que ele viu que tudo aquilo que estava sendo falado não era Deus. Deus não estava naquele negócio, não tinha nada de Deus. O que Deus fez? O que ele fez? Se não tem ninguém mais, não tem outro profeta para a gente consultar, não. Josafá perguntando. E a Bíblia diz que quando ele perguntou, por Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Acabe respondendo: ainda tem, a gente pode consultar o Senhor. Agora, o problema todinho, eu vou entrar nessa profundidade. O problema todinho é que eu não quero ele aqui. Mas por que eu não quero ele aqui? Porque ele nunca profetiza coisas boas para mim, não. Eu não quero Micaías aqui. Ou seja, Acabe, irmão, ele não queria Micaías no ambiente, no recinto. Você está entendendo? Ele não queria Micaías de jeito nenhum, tá? Se tinha uma pessoa que Acabe não queria, era Micaías para profetizar. Podia vir todo mundo, menos Micaías. O maior problema é quando o mensageiro, ele vai buscar Micaías aonde Micaías estava. O problema é que Micaías não queria ir. E o povo dizia: não, mas foi ordem do rei vir te buscar. Nós não podemos voltar com as mãos vazias. O rei sabe que tu estás aqui. Existe um protocolo que eu te encontrei, tu assinaste. Como é que agora tu vem dizer que não vai? Tem que ir. Tem que ir depois de muita conversa, depois de muita indagação. A Bíblia diz que Micaías, cheio do Espírito Santo de Deus, ele foi ciente, irmão, ele foi sabendo que aquilo ali era justamente uma prova para que ele pudesse enfrentar e Deus pudesse mostrar a grandeza dele na vida do povo. Ainda há um homem aqui. Olha o que ele diz, capítulo 22 de 1 Reis, versículo 8. E o rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio. Ele diz: tenho, mas eu o odeio. Irmão,
Sabe o que é um rei dizer que odeia um profeta? Sabe o que é uma autoridade de peso dizer que odeia o profeta? Ele não queria dizer eu odeio. Tem um, mas eu não gosto dele. Eu odeio ele. Está escrito onde, pastor, essa palavra aí que ele diz que odeia? Está escrito no livro de 1 Reis 22:8. Ele disse, tem um que nós podemos até consultar por ele. Agora, eu odeio ele. Ele não gostava. O que significa odiar, hein? Se eu odeio, eu não gosto dele. Eu odeio esse Micaías. Micaías, todas as vezes que vem aqui, ele nunca me traz notícia boa, ele nunca me traz coisas boas. Toda vez que ele vem aqui, toda vez que eu precisei dele já, que eu fui consultar, ele nunca me deu uma palavra boa. Então, exemplo por mim, eu não quero ele aqui não. Depois de muita conversa, era 2 reis, um respeitava o outro, fizeram uma aliança e mandaram os soldados buscar Micaías. Micaías já velho, né? Cansado, vista escura. E a Bíblia diz que mandaram chamar Micaías. A Bíblia diz que Micaías, ele não queria ir, porque ele sabia que eles estavam no Monte Baalins. E os estudiosos revelam que eles fizeram um túmulo, uma tenda, fizeram uma tenda provisória. Porque existia muita burocracia para entrar no palácio dele, na tenda dele, onde ele vivia, um mundo de tenda. Foi o que ele fez. Ele resolveu botar uma tenda, montar uma estrutura justamente no Monte dos Baalins. Por que, irmão, nos Montes Baalins? Porque ali era onde eles invocavam e as coisas aconteciam. Você está entendendo? Então, aquilo ali, querendo ou não, era um grande desafio. E ele disse, eu não gosto dele não, eu odeio. O que é odiar? É querer mal de alguém, irmão. Eu odeio, sabe? Odiar é ter ódio, ter raiva, é detestar, é abominar. Você está entendendo? É desprezar, é aborrecer. Enfim, ele disse, eu odeio. Observe comigo que Acabe, ele, na maioria das vezes, se dependesse de Acabe, para Micaías chegar onde ele chegou, sabe quando é que ele ia chegar? Nunca, ele ia morrer naquela situação. Quantas pessoas, amados, que se deparam com um Acabe no meio do caminho, que não quer ver o bem, que não quer ver a felicidade. Acabe, ele não quer ver o crescimento. Acabe, ele não quer que a verdade apareça. Acabe, ele não quer que a verdade brilhe. Acabe, na verdade, ele é aquele que se levanta de uma maneira tal justamente para querer prejudicar. Não, eu odeio ele, eu não quero ele. E Josafá, com o seu jeito mais tranquilo, mais calmo, a Bíblia Sagrada diz que Josafá tranquilamente diz que ele é um homem de Deus e que só ia sair dali se ele viesse. Diz a Bíblia que o rei mandou buscar Micaías em casa e Micaías, ele resistiu, ele não queria ir e terminou ele indo. E quando ele chega diante de Acabe, de Josafá, ele, com muita prudência, ele disse tudo o que ele tinha de dizer. Ele disse tudo o que ele tinha de dizer. Se você parar para analisar, ele entregou tudo o que tinha que entregar. Sabe por quê, queridos? A princípio ele disse, olha, tu vai e volta. Só que Josafá, conhecendo Micaías, disse, se for, fale a verdade, Micaías. E Micaías queria trazer um paliativo para aquela situação. Ele disse, não, fale a verdade, não minta. E ele disse, então,
eu não vou mentir. E ele disse, olha, se você for, presta atenção, viu? Se você for para essa batalha aí, você não vai voltar mais. Ele não tem, nem esperou Micaías terminar de falar. Sabe o que ele fez? Ele já repudiou, ele já desprezou, ele já mandou prender. Só que quando ele mandou prender Micaías já tinha dado o decreto, já tinha recebido de Deus algo tremendo para a vida dele. Sabe o que foi que Deus fez? A Bíblia diz que quando as duas tropas, os perseguidores, se depararam, eles estavam no Monte Carmelo, onde era o Monte dos Baalins, onde eles ofereciam sacrifícios e tantas coisas. Só que a Bíblia Sagrada diz que quando os dois batalhões estavam frente a frente para que a guerra pudesse acontecer, Acabe, irmão, para quem não sabe, ele foi aquele guerreiro que ele fez questão de trocar a farda dele justamente com a farda de Josafá. Sabe por quê? Porque ele queria ir disfarçado no meio daquela peleja. Ele queria ir disfarçado. Aí o que acontece? Ele pediu a Josafá para que eles trocassem a farda, como se fosse, tu vai com a minha farda, tu vai ser reconhecido como Acabe, eu vou com a tua, vou ser reconhecido como Josafá. A Bíblia Sagrada diz que eles subiram para a peleja, mas o homem de Deus, Micaías, entregou a ele. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse, traga Micaías, filho de Ilã. A Bíblia diz que traga ele imediatamente. Está escrito aonde? Está escrito no livro de 1 Reis 22:9. Mandou levar ele imediatamente. Meu Deus do céu, você crê? Quando Deus quer que alguém não está te aceitando, mas quando Deus quer, quando alguém está te rejeitando, quando Deus quer, Deus manda te buscar imediatamente, irmão. Meu Deus, imediatamente a Bíblia diz que ele mandou buscar imediatamente. E quando ele vai buscar imediatamente, Micaías, usando suas vestes reais, assim como Josafá, Acabe, vestindo suas vestes reais, a palavra de Deus diz que houve um momento que um botou a farda do outro. Só que antigamente, eu acho que ainda existe isso, né? Antigamente, principalmente os soldados, os reis, os cabeças, os líderes, eles tinham, não eram todos, mas geralmente os líderes, ele tinha uma fivela com o primeiro nome dele por debaixo daquele fardamento. Quem era que sabia? Quem sabia que ele tinha, em cada um soldado carregava uma fivela com a primeira letra do seu nome, justamente porque se houvesse algum problema, eles iriam identificar mais ou menos de quem era aquele fardamento. Então o que acontece? Quando Micaías se depara com Acabe, ele disse a Acabe, tu vai, mas tu não vai voltar mais não. Porque os estudiosos dizem que porque uma flecha entrará nas tuas entranhas pelas fivelas da tua couraça. Ora, só quem sabia onde estava aquela fivela era justamente Deus e quem fez. E o próprio Acabe que recebeu, porque ele era rei. Mas por que isso acontecia? Porque se acontecesse algum problema com o rei ou com um outro soldado, eles tinham como identificar quem era aquela pessoa. Então só quem sabia foi quem fez e quem recebeu. Quem era o dono da couraça. Diz a Bíblia Sagrada que Josafá também tinha. Só que ele, para querer disfarçar,
ele trocou o fardamento com Josafá e foi para a peleja. Quando os dois exércitos se deparam um cara a cara com o outro, presta atenção, viu? Quando se deparam um cara a cara com o outro, sabe o que acontece? O povo da Cilícia, eles eram especialistas, queridos, em fazer armas de ferro, ou seja, flechas, espadas. Eles eram especialistas. Eles eram tratados, eles aprendiam, eles passavam por cursos que decretava a lei que existia em Israel, que um arqueiro não poderia atirar uma flecha de qualquer maneira, simplesmente para dizer que atirou, mas tinha que ter muita prudência. Por quê? Porque eles não poderiam estar gastando flecha. Quando os dois exércitos se deparam, um de cara para o outro, frente a frente, eu quero aqui entender pelo Espírito Santo de Deus, eu quero aqui entender, queridos, que é como se aquele homem, o arqueiro que estava na parte final do exército, antigamente os arcos de flecha, quando eles soltavam a flecha, ele fazia um barulho que era o suficiente para quem estava perto ouvir e saber que um arqueiro daquele atirou uma flecha. Então, existia uma prestação de conta com quantas flechas o soldado estava indo. Existia uma marca registrada, porque depois tudo era analisado, ou seja, a promoção deles vinha de acordo com o acerto deles, você está entendendo? Então, cada um soldado, ele era registrado com aquelas flechas, e ele iria identificar a flecha, se encontrasse alguém do exército inimigo morto, aquela flecha, ela era tirada, e eles identificavam quem foi que tinha tirado aquela flecha. O que acontece? O exército se deparou cara a cara, e agora vai começar a peleja. Mas antes da briga começar, um arqueiro que não estava no começo nem no meio da tropa, ele pegou uma flecha e a história revela que ele atirou para cima, como se não estivesse atirando em ninguém. Na medida que ele atirou para cima, aqueles arcos antigos tinha muita força, muito vigor. E quando ele atira para cima, diz que aquela flecha subiu. Daqui a pouco ela desceu. É como se ele atirasse aquela flecha. É como se ele atirasse aquela flecha para cima. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo: olha, manda para cá que eu já sei onde é que ele está. Eu sei que ele está disfarçado. Eu sei que ele está com a farda do Josafá. Eu sei como é que ele está. Eu sei onde é que está a letra. A fivela, eu sei onde é que eu vou entrar. Manda para cá. Quando aquele arqueiro atira, a flecha subiu, todo mundo olhou para trás, mas a flecha já tinha subido. Aonde estava Acabe? No meio do exército, irmão, se escondendo. É como se o Espírito Santo dissesse agora: peguei, é minha. Aí lá vem aquela flecha descendo, meu Deus. Descendo, todos numa expectativa muito grande, olhando, porque aquilo ali era um sinal. Primeiro que morresse, o exército, ele se enfurecia, mas diz que subiu. Eu posso conjecturar que o Espírito Santo pegou, disse: agora você vai descer. Vamos comigo, eu vou levar. Bora, eu sei onde é que você vai entrar. Eu sei onde é que você vai. Meu Deus, crava. Aí lá vem a flecha descendo, e entrou no meio da fivela, da farda que Acabe estava. E Acabe gritou: estou grandemente ferido.
Observe comigo que Deus, ele não erra, Deus, ele acerta. E o Senhor está dizendo para você no dia de hoje que a flecha está subindo, está subindo. Tudo que a gente joga para o alto desce, não desce? Se você pegar um papel e você jogar ele para cima, um papel amassado, qualquer coisa que você jogar para cima, ele desce. O arqueiro atirou, a flecha subiu. Subiu, subiu e subiu. Mas depois ela começou a descer, a descer, a descer. Eu acredito que ali no momento que ela subiu, o Espírito Santo já está dizendo, vai arqueiro, solta aí. Porque quem toca no Espírito Santo, solta essa flecha aí que eu vou pegar aqui em cima. Quando ele soltou, ele disse, agora. Aí ele pega aquela flecha e ele desce com ela. Desce, 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 pá! Acertou Acabe. Acabe dá um grito, dá um brado e diz, estou grandemente ferido, para todo o exército dele. Irmãos, sabe o que Acabe disse? Acabe disse, é o quê? Quer dizer que eu vou e não volto mais não? Prende o homem, prende, não dá nada a ele não. Prende porque quando eu voltar ele vai morrer. Aí ele disse, se tu for voltar, Deus não é na minha vida, rapaz. Deus não falou comigo. Se tu vai, tu não vai voltar não. Só que me chama a atenção é que ele, antes de Micaías, dele mandar buscar Micaías, para quem não sabe, Micaías estava preso por ele, já estava sofrendo. Foi o que fizeram com Micaías, presta atenção. Micaías, o rei quer falar contigo, ele não queria ir, resistiu. Ele estava com fardamento da cadeia, ele estava barbudo, então tira a barba, bota uma roupa diferente, porque o rei, você vai se apresentar ao rei, não é a qualquer um não. Então você vai ter que mudar suas vestes, você vai ter que se apresentar dentro do rei, todo organizado, senão o rei não vai lhe receber. Ele foi, falou a verdade. O rei disse, agora leva ele, prende de novo, tira a roupa dele, bota a roupa dele de cadeia e deixa ele lá, porque quando eu voltar, ele vai morrer. Se tu vai, tu não volta não, Josafá. Não volta não. A flecha foi atirada para cima, quero conjecturar e entender que o Espírito Santo de Deus pegou e ela desceu, pá, cravou. Entre as fivelas, todos ficaram assustados sem entender. Porque aquela fivela identificava a pessoa. Só que a partir do momento que aquilo aconteceu, diz a Bíblia Sagrada, os historiadores, que quando ele disse que estava grandemente ferido, aquele fardamento era de Josafá. Foi que Josafá fez, pegou a parte de cima dele, tirou automaticamente, já colocou em Acabe para que todos pudessem entender que devido à insistência, porque tinha testemunha disso, devido à insistência de Acabe, nós trocamos a farda para que ninguém viesse conhecer ele. Estava aí no meio do exército, quando alguém perguntava, disse, não tenho nada a ver, não sou Acabe não, estava disfarçado. Mas quando ele morreu, aí identificaram que era ele. A mensagem de Deus hoje para você é que a flecha já foi atirada, o arqueiro já atirou. Está subindo, mas tenho certeza que vai descer e descer. Vai descer e descer, justamente para Acabe, meu Deus do céu, parar de perseguir, de querer atrapalhar o negócio de Deus na vida de Micaías. Se tinha alguém que não suportava Micaías, era Acabe, ou seja, eu não quero ele aqui não entra, aqui ele não pisa, ele nunca profetizou coisas boas para mim. Meu querido, eu não sei como é que está a tua vida, mas você que se encontra na posição de Micaías, aonde alguém não te recebe, aonde alguém não te aceita, aonde alguém não te suporta, não te preocupa com Acabe não. Acabe, ele era o rei, mas quem mandava em Israel era Jezabel. Jezabel era que dominava tudo, tá? Jezabel dizia, Acabe faz assim, ele fazia.
Acabe vai para ali, ele ia, ou seja, o rei era ele, era ela. Quem foi que Deus tinha levantado ali para dominar Israel? Foi o próprio Acabe, só que Acabe não tinha nenhuma autoridade, Acabe não era um rei de peso, de palavra, de firmeza. Então a flecha subiu, viu? Hoje, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor que a flecha ela já subiu. Está subindo, 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 e ela vai descer, descer e descer, e vai acertar o certo. Deus não erra. Pode aguardar, porque de repente a flecha bateu, o povo nem sentiu. Quando viu, foi ele caindo, pedindo socorro, dizendo que estava gravemente ferido. Meu querido, minha querida irmã, levante a sua cabeça, porque assim diz o Senhor que a flecha já foi disparada. Subiu. Ela vai descer, viu? Ela vai descer para Acabe saber que ainda tem Deus, que Deus ainda trabalha, que Deus ainda interrompe, que Deus ainda fala, que Deus ainda revela, que Deus ainda fala e as coisas dele acontecem. Acabe provou disso, ele disse, eu estou grandemente ferido, alguém me socorre. Quando tiraram o capacete dele, disse, Acabe, rapaz. Acertaram logo Acabe, tantos soldados. Aquilo ali não foi uma obra, meu filho. Aquilo ali não foi uma obra do homem. Quem falou na boca de Micaías não foi ele só em si. Não foi Acabe, não foi o adversário, foi o próprio Deus. E a palavra de Deus, irmão, nós sabemos que ela tem muito peso, muita força. Ela se cumpre, ela acontece. A palavra de Deus, ela é poderosa. E quando Deus quer bradar, ele brada. Quando Deus quer fazer, ele faz. Quando Deus quer que aconteça, acontece. Tudo está no controle de Deus para que Acabe viesse saber que quem tinha falado não foi o próprio Micaías, foi Deus. A mensagem de Deus para você hoje é que a flecha já foi atirada e já subiu. Subiu, o Espírito Santo já pegou. Agora é hora dela descer. Meu Deus. Leva um para a prisão, prende lá. Quando eu voltar, ele vai vir. Se tu vai, tu não volta não, rapaz. Tu vai, tu não volta não. E se tu voltar, Deus não fala comigo, Deus não é na minha vida, Deus não fala na minha boca. Acabe voltou? Voltou nada. Descansa, eu não sei o que foi que te disseram. Eu não sei para onde alguém foi, eu também não sei o tipo de ameaça que alguém disse que vai voltar e que vai fazer assim diz o Senhor, descansa, porque alguém não vai voltar para fazer nada com você, porque Ele é na sua vida. Receba essa palavra e aguarde tão somente que você vai tomar o conhecimento de alguém dizendo, assim como Acabe gritou no meio dos soldados, estou grandemente ferido. Assim alguém vai gritar e vai dizer, estou grandemente ferido, me socorre, porque estou perecendo. Receba essa palavra e aguarde tão somente, a espada vai descer, vai pegar, vai bater e grande vai ser. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.